De Deus, eu recebi essa revelação. Quando a igreja for arrebatada, não haverá a segunda chance. Houve a segunda chance para as virgens loucas que não tinham azeite. Houve a segunda chance depois do dilúvio. Quando as portas da arca se fecharam, não se abriram para mais a ninguém. Se não haverá salvação depois do arrebatamento, então quem são os mártires? Os mártires que irão morrer não são as pessoas depois do arrebatamento. Eles morreram antes do arrebatamento. Quero deixar bem claro sobre o número 3. No jardim do Éden aparecem 3 criaturas: Adão, Eva e o diabo. Noé teve 3 filhos que povoaram a terra após o dilúvio. Abraão recebeu a visita de 3 anjos. José do Egito teve 3 sonhos. No Egito teve 3 dias de trevas. Daniel orava 3 vezes por dia. O templo de Salomão era dividido em 3 partes. O profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Mateus viu 3 pessoas no momento da transfiguração que eram Jesus, Moisés e Elias. Jesus ressuscitou aos 3 dias após sua morte. 3 foram os reis magos que trouxeram presentes a Jesus quando ele nasceu. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Apocalipse fala de 3 espíritos imundos saindo das bocas de 3 personagens que são o dragão, a besta e o falso profeta. A cidade santa tem 3 portas de cada lado. O ser humano tem corpo, alma e espírito. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, que em nosso corpo está dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Só existe 3 tempos espirituais na Terra. O período patriarca, que foi o primeiro, Deus Pai se manifesta ao homem. No segundo período veio a lei e o terceiro período é a graça. Jesus sobe ao céu e o Espírito Santo desce para capacitar a igreja. E depois desse terceiro e último período, não haverá outro igualmente. Muitos dizem que depois do arrebatamento haverá outro. Se Deus Pai agiu no primeiro período, Deus Filho agiu no segundo período e Deus Espírito Santo está agindo no terceiro período, que é esse. Se tiver o quarto período, que é depois do arrebatamento, quem agirá dessa vez? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Cada uma das pessoas, tanto o Pai, quanto o Filho e o Espírito Santo, trabalharam em cada período de tempo. E se tiver o quarto período, um dos 3 terá que trabalhar mais do que o outro. Eu digo que não haverá o quarto período. O que eles ensinam hoje, que haverá um arrebatamento secreto, antes da consumação da graça. E que o Espírito Santo será tirado da terra, e muitos morreram por não negar a Jesus. Isso não existe, é um absurdo. Se o Espírito Santo for tirado da terra, não haverá salvação. Se é ele que convence do pecado e do juízo, quem convencerá o povo, se ele não ficar na terra? Apesar do Espírito Santo estar na terra, o povo não abre o coração para ele entrar e continuam endurecendo seus corações. Imagine se o Consolador for tirado da terra. Como ficarão os corações duros? Igreja de Cristo, não haverá o quarto período da graça, depois do arrebatamento. A graça é o terceiro período e o último tempo de todos. E se a porta se fechar, não vai mais abrir. A maioria das igrejas não aceita isso e estão apegadas com as tradições de suas igrejas. O apóstolo Paulo também se apegou aos ensinamentos religiosos da sua época de judaísmo. Até que ele teve um encontro com Jesus e as escamas dos seus olhos caíram. Igreja de Deus, a letra mata e não deixa enxergar a realidade espiritual das coisas. Queridos irmãos e irmãs, vamos se preparar, que Jesus está às portas para nós vir arrebatar. Eu quero dizer aos irmãos, às irmãs, que não se enganem. Não haverá outra oportunidade para alguém ser salvo depois do arrebatamento da igreja. Não vai haver mais salvação, nem por tribulação,
nem por dor, nem por obra, nem por sofrimento, de maneira nenhuma. Aqueles que o apóstolo São João viu, que estavam debaixo do trono de Deus, as almas gritando para Deus fazer justiça. João perguntou: quem são estes? E da onde vieram? Então o anjo disse: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Da qual foi a grande tribulação? Sabemos, irmão, que os cristãos primitivos tiveram uma tribulação tão grande que tiveram que ter igreja subterrânea, fazer culto escondidas, nos porões, nas partes subterrâneas. Foram muito perseguidos e quando o encontravam, eles eram mortos. Nós vemos, irmãos, que realmente eles sofreram demais, que não suportaram o sofrimento. A carne desses irmãos e irmãs, apesar de estar revestido da graça, não suportaram o sofrimento. Eles eram tochas de fogo na arena, lá em Roma. Quando os gladiadores ficavam lutando, eles faziam os cristãos, os crentes primitivos, como tochas de fogo para iluminar a grande arena ali de Roma. Então, irmão, não se enganem. Mesmo que eu venha pregar outra doutrina, que vai haver salvação pela grande tribulação, isso é falsa, essa doutrina. Essa doutrina não é de Deus, essa doutrina é dos homens. Então não adianta Jesus morrer na cruz, se a grande tribulação vai salvar. Então por que Jesus morreu na cruz? Então não se engane, irmãos, lá no Apocalipse, onde fala que aqueles que estavam ali, aquelas almas, pedindo justiça a Deus, elas vieram da grande tribulação. Então eles já vieram, já aconteceu a grande tribulação. Agora a grande tribulação não será mais para nós os crentes. Os crentes já estão passando grande tribulação, não estão? Grandes lutas. Tem irmãos e irmãs que não estão aguentando a luta. Muitos já morreram por causa da luta, da família, da perseguição e de tantas outras coisas. Então, irmãos, se vier uma tribulação maior para nossos crentes, estamos perdidos. Então não se engane, seja eu, seja qualquer deste ministério que vier pregar para vocês, irmãos e irmãs, que vai haver salvação na grande tribulação. Não aceitem, não. Isso é uma grande falsa. Portanto, nós queremos zelar da doutrina da palavra de Deus. Estamos alertando vocês, irmãos e irmãs. Seja eu, seja quem for deste ministério, que pregar para vocês que vai haver salvação das almas na grande tribulação, não aceite. É uma doutrina falsa, não é a doutrina bíblica. Portanto, irmãos, a grande tribulação vai vir para aqueles que rejeitam a Jesus, que não querem aceitar Jesus e não aceitaram Jesus. Para esse vai vir a grande tribulação. Portanto, quando vier a grande tribulação, nós seremos arrebatados para não passarmos pela grande tribulação. Que Deus abençoe a todos os irmãos e as irmãs e se prepare para tomar a ceia do Senhor Jesus.